Tabela dinâmica no Excel talvez seja uma das ferramentas mais importantes para se aprender agora em 2026 e para os próximos anos. Porque a tabela dinâmica é uma ferramenta no Excel que nos ajuda a fazer análises. A partir de uma planilha grande que temos com várias e várias informações, conseguimos resumir, organizar de modo a criar análises precisas com insights para nos dizer o que está acontecendo. Só para você ter ideia de um exemplo, aqui eu tenho uma tabela grandona de frete, de logística, e eu preciso saber o quanto de entrega teve em janeiro, fevereiro, março, abril por mês, entregas por mês, em questão também de valor de frete por mês. Só olhando essa tabela aqui fica difícil eu saber. Imagina só, eu ter que manualmente somar os valores por mês. Nossa, vai dar muito trabalho. Então a tabela dinâmica consegue facilmente organizar para mim, ó, mês a mês e os valores totais. Ainda dá para fazer um gráfico a partir da tabela e criar aqui, ó, esse filtro que você está vendo, boleto, cartão, Pix, para filtrar de modo interativo os valores tanto do gráfico quanto da tabela dinâmica. Então vamos lá, na prática agora, aprender a utilizar tabela dinâmica aqui no Excel. Vamos lá. Para que possamos fazer qualquer tipo de tabela dinâmica no Excel, a primeira coisa que precisamos é ter uma planilha com informações, uma base de dados. E aqui neste caso estou usando uma base de dados de logística, de entregas. E a partir dessas informações vamos fazer as tabelas dinâmicas. E você também pode baixar essa planilha aqui que eu estou utilizando, porque assim você vai acompanhando e fazendo junto comigo. Agora que já temos a nossa base de dados, o segundo passo que eu gosto de fazer é transformar essa base de dados em tabela, formatar como tabela. É obrigatório fazer isso? Não, não é. Mas eu gosto porque tem vários benefícios, como eu vou te mostrar. Então, a partir dessa base de dados que a gente tem, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa base de dados por completo. Eu poderia fazer de duas formas. Clicar, segurar e arrastar para selecionar todas as informações que eu tenho aqui. Ou ainda, eu posso utilizar aqui o atalho do teclado, que é o Ctrl+T. Ctrl+T, que aí seleciona tudo de uma vez. Como você pode ver aqui. É só interessante você ter certeza que tudo foi selecionado mesmo, ó. Desde a primeira coluna até a última, e aí nessa barra de rolagem, você desce ela até lá embaixo e vê se selecionou até a última linha mesmo. Ó. Pronto, foi. Então agora eu tenho certeza que tudo foi selecionado. Feito isso, eu vou clicar aqui em cima em inserir e então tabela. O meu Excel vai me perguntar se a minha tabela tem cabeçalhos e no nosso caso tem, que são esses nomes aqui em cima, ó, data, produto, quantidade, etc. Vou clicar no OK. E agora já temos uma tabela no Excel. A tabela tem vários benefícios, como eu falei para você. Se você for lá embaixo da tabela, na última linha, e adicionar uma informação nova, exemplo, 1/1 de 2026, Enter. Automaticamente, essa nova informação já faz parte da tabela. E por que isso é bom? Por que isso é um benefício? Porque quando formos utilizar as tabelas dinâmicas, as análises, os gráficos, todas essas novas informações que vão sendo adicionadas, elas também já vão sendo adicionadas nas análises. Então é por isso que eu gosto muito de utilizar a tabela, porque é bem mais fácil quando a gente vai usar a tabela dinâmica, gráfico. Colocou aqui as novas informações, novos dados, novas linhas, novas atualizações. Pronto, já resolveu o seu problema, não precisa fazer tudo de novo. Mas deixa eu clicar nessa linha aqui, botão direito, e vou excluir. Pronto. Agora que fizemos a tabela, pessoal, vamos para um passo muito importante, que é entender o que temos. Quais informações temos aqui? É importante conhecer a base de dados para que possamos fazer análises. E sim, isso faz parte do processo. Então temos, ó, na primeira coluna, pode ir só realmente vendo o que tem em cada coluna. Depois a gente começa a pensar que tipo de análise dá para fazer. Data da compra, SKU do produto. SKU, para quem não sabe, é o código do produto. Cada produto, geralmente em empresas, tem um código específico. Ah, qual é o produto que você comprou? Eu comprei o notebook. Tudo bem, mas o notebook ele tem um código associado a ele, que nesse caso é o código 1009. E assim vai, né? Então aqui a gente tem o SKU do produto, o nome do produto, quantidade, volume de caixas, data do despacho, data da entrega, tipo do frete, se é normal ou expresso, o estado, o UF, que é a sigla do estado, o valor do frete em dinheiro e a forma de pagamento escolhida. Então olha que interessante, a partir dessa tabela que temos, podemos fazer várias análises. Como exemplo, se eu quisesse saber qual é o frete total, muito simples, é só eu somar toda a coluna K. Mas, e se eu quisesse algo um pouco mais específico? Qual é o frete total por forma de pagamento? Ou seja, quanto que tem de boleto, de Pix, de cartão de crédito? E além disso, se eu quisesse saber qual o frete total por
data de compra, ou seja, por mês, janeiro, fevereiro, março, e também junto com a quantidade total por mês. Nossa, como é que eu faço esse tipo de análise, esse tipo de organização aqui no Excel, utilizando fórmulas e funções? Fica difícil a gente pensar numa solução dessa. Então é por isso que existe a tabela dinâmica, porque é uma ferramenta que o Excel tem que nos ajuda muito a fazer análises. Então é uma ferramenta própria para nos ajudar a fazer análises. Tabela dinâmica. Como que a gente usa agora a tabela dinâmica depois que vimos e entendemos a nossa base de dados e já estamos começando a pensar nos tipos de análises e possibilidades que dá para fazer? Primeira coisa, você vai clicar na sua tabela em qualquer lugar, você vai clicar, só para o Excel entender que a tabela está selecionada. Clicou em qualquer lugar, você vem aqui em cima, ó, inserir tabela dinâmica, nessa primeira ferramenta. O Excel vai perguntar para você se você quer colocar essa tabela dinâmica numa nova planilha, ou seja, o que o pessoal chama de aba, né, que fica aqui embaixo, ó, no rodapé. Você quer adicionar uma nova aba ou quer colocar numa planilha existente? Eu vou deixar nova planilha mesmo, a opção padrão, e vou clicar no OK. Feito isso, o Excel vai fazer duas coisas para mim. Ele vai abrir uma nova planilha, ele vai colocar um nome qualquer, planilha 3, planilha 2, enfim, ele vai abrir uma nova aba e ele vai mostrar para mim aqui, ó, a tabela dinâmica que ele criou. E com a tabela dinâmica ainda está vazia, não tem informação nenhuma. Mas aqui à direita eu consigo ter este campo da tabela dinâmica que me mostra todas as colunas que eu tenho lá na minha tabela. E aqui embaixo eu tenho os campos, que são os filtros, linhas, colunas e valores. Estes campos, eles são usados para montar as nossas análises. Lembra que eu te dei o exemplo do valor total? E se eu quisesse aqui saber o valor total do frete? Como que eu faço isso? Eu vou pegar, pessoal, aqui em cima, ó, você vai clicar na escrita, tá bom? Ó, frete total, clica nessa escrita, clicou, segura, e você está arrastando, tá vendo? Você está movendo. Você vai jogar lá dentro dos valores, dos campos dos valores. Porque dessa forma, a tabela dinâmica vai fazer uma soma de todos os fretes que você tem. E aqui você vai conseguir ver o valor total. Tá vendo que ali está mostrando 39.393? Já é o número, o valor total. Eu poderia ainda formatar este número e colocar ele em dinheiro, moeda. Como que a gente pode fazer isso? É só você voltar aqui neste campo, ó, onde foi adicionado a informação, clica aqui dentro, configuração, e então, ao invés de usar o padrão, você vai clicar formato de número, e aqui você vai escolher, exemplo, moeda, e pronto. Ou contábil, enfim. É bem similar, muda pouquinha coisa, tá bom? De moeda para contábil, é mais questão estética. Eu vou deixar o meu aqui como moeda mesmo, e clicar no OK. OK de novo, e pronto. Agora, como você pode ver, o valor já está formatado certinho como dinheiro, R$ 39.393,50. Então aqui a gente resolveu o primeiro problema, e já sabemos agora qual o frete total. E se eu quisesse saber, pessoal, o frete total por mês, como que eu posso fazer isso? Dá para a gente fazer aqui mesmo, ou eu poderia criar uma outra tabela dinâmica. Eu vou criar uma outra tabela dinâmica só para ficar mais fácil e a gente ter todas as análises que a gente fez. Então, vou selecionar essa tabela que eu já fiz, ó, a primeira e a segunda linha. Por quê? Porque essas duas linhas aqui são partes da tabela dinâmica. E aí eu vou copiar essa informação utilizando Ctrl+C. E depois a gente pode colar usando Ctrl+V. Então, ó, Ctrl+C para copiar, clico aqui do lado e dou um Ctrl+V para colar. Nessa segunda tabela dinâmica, é muito importante também a gente aprender o seguinte, ó. Quando você clica numa célula do Excel, opa, cadê aquele painel aqui à direita? Ele sumiu. Quando você clica na tabela dinâmica, olha só o que acontece. O painel volta a aparecer. Então, se você quer mexer na tabela dinâmica, você precisa selecionar a tabela específica que você quer mexer. Se você está mexendo na tabela da esquerda, seleciona ela. Se você quer mexer na da direita, seleciona a da direita. Por quê? Porque aí interfere nesse painel, né? Cada painel tem a sua tabelinha dinâmica. Mas vamos lá. Tá vendo que aqui dentro desses campos, eu já estou utilizando nos valores o frete. E assim eu já sei o frete total. Mas e se eu quiser especificar o frete por mês, por data? Eu posso usar aqui nas linhas as datas. Mas por que nas linhas e não nos filtros e não nas colunas? Bom, porque o filtro serve para filtrar. Eu não quero filtrar nada. Eu não quero filtrar algum valor, diminuir. Não. Eu quero mostrar todas as datas que eu tenho também. E eu quero mostrar em linhas. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. Então eu coloco nas linhas. Eu vou pegar aqui então, pessoal, data da compra. Pego, seguro e solto dentro das linhas. O meu Excel ele é inteligente e, como temos várias datas com meses diferentes, janeiro, fevereiro, março,
o Excel ele já consegue quebrar em vários meses as datas, ó. Ao invés de usar só a data, que foi o campo que usamos, ele quebrou em dias, meses. E se você tivesse mais datas, anos diferentes, ele também iria quebrar em anos para você. Mas olha como é que ficou agora a nossa tabela dinâmica. Antes, tínhamos uma tabela que era só assim, ó, só o valor. Agora já temos uma tabela dinâmica que mostra os valores, porém, especificado por mês. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. E aqui embaixo, como você pode ver, o total geral ainda é o mesmo do total que a gente tem aqui em cima. Até porque as duas coisas são iguais. O que mudou foi a especificação que a gente fez nas linhas. Janeiro, fevereiro, março e assim vai. Então aqui já tem uma segunda tabela dinâmica que a gente fez. Por mês e por valor. Sabe o que é legal agora? Junto com essa tabela dinâmica a gente fazer? Um gráfico. E quando a gente usa, a partir da tabela dinâmica, um gráfico, a gente pode chamar ele de gráfico dinâmico. Por quê? Porque ele está sendo feito a partir da tabela dinâmica. Então é um gráfico dinâmico. Eu vou clicar dentro dessa tabela. Por quê? Para o Excel saber que é essa tabela que eu quero usar. E então aqui em cima, pessoal, no inserir, eu vou pegar um gráfico que eu quiser. Como exemplo, um gráfico de colunas. Pronto. Deixa eu pegar esse gráfico e arrastar ele aqui para baixo. Pode ser assim. E o que esse gráfico está me mostrando? Exatamente as informações que eu tenho aqui nessa tabela. E ao invés agora de usar a tabela para entender o frete por mês, eu consigo utilizar o gráfico para entender o frete por mês. E usando o gráfico, visualmente fica mais fácil de poder saber o que está acontecendo mês a mês. E aqui eu já consigo ter algumas observações e entendimento. Dá para ver que o frete, na maior parte, ele é bem alto em janeiro, fevereiro e março. Ele vai crescendo, tá vendo? Depois aqui no meio do ano ele dá uma queda. Depois ele dá um pico de novo e se mantém relativamente alto, ó, de julho até dezembro. Então a gente consegue tirar algumas análises, alguns insights a partir do gráfico. Com a tabela também é possível ter algum entendimento. Ó, 3.000, opa, deu um pulo para 4.000 e assim vai. Só que o gráfico também consegue nos ajudar a mostrar essas informações. O legal, pessoal, é que com a tabela dinâmica também podemos utilizar uma super ferramenta chamada de segmentação. Não vai caber tudo ali, de dados. Mas a gente entendeu aqui o que quer dizer, né? Segmentação de dados. Segmentação de dados é um filtro para poder filtrar a tabela dinâmica. Ah, professor, mas você falou que filtro é isso daqui. Sim, tem um filtro aqui, mas também dá para usar um filtro que fica por fora da tabela dinâmica, que fica em qualquer lugar, uma caixinha que você seleciona. A gente pode usar os dois e ver qual que você prefere. Eu prefiro usar essa segmentação de dados, é bem mais bonito, mais moderno, interativo. Como é que funciona a segmentação de dados? Você concorda? Vamos voltar na base de dados? Que eu tenho, por exemplo, várias formas de pagamento. Eu tenho aqui, ó, cartão de crédito, boleto, Pix. Certo? Várias formas de pagamento. Então, estes valores da tabela dinâmica, exemplo, março, R$ 4.000. Esses R$ 4.000, me diz aí, ele se refere ao quê? Pix, boleto ou cartão? Ele se refere a todas essas formas. Por quê? Porque a gente não especificou o que a gente quer ver. Aqui só está mostrando o valor de março. O que é Pix, o que é boleto e o que é cartão? Pois é, não está especificado. Então dá para a gente utilizar, por exemplo, essa forma de pagamento como um filtro da tabela dinâmica. A forma de pagamento foi só um exemplo, mas a gente pode usar outros tipos de filtros também, outras colunas que a gente tem. Então vou clicar nessa tabela dinâmica e vou vir aqui em cima, ó, análise de tabela dinâmica. E aqui na esquerda eu vou colocar inserir segmentação de dados. Vai abrir para mim uma lista. E essa lista, o que ela é? Ela me mostra todas as colunas que eu tenho lá na minha tabela. O que eu quero ver, pessoal? Eu quero poder filtrar, segmentar por forma de pagamento. Então eu clico, ó, e marco forma de pagamento e clico no OK. Olha que interessante, criou uma caixinha para mim, que quando eu clico nela, boleto, me mostra só os valores de boleto. Cartão de crédito, só valor de cartão de crédito. E Pix, só os valores de Pix. E se eu clicar nesse xizinho para limpar, eu vejo tudo como estava antes. Março, 4.000. Só que se for boleto, é só 1.300. E o legal é que essa caixinha, ela também consegue filtrar o gráfico. Então a gente consegue ter uma segmentação de dados junto com o gráfico dinâmico, junto com a tabela dinâmica. Tudo funciona em conjunto. Por que o gráfico ele atualiza junto com essa segmentação de dados? Porque a tabela está sendo atualizada. E como o gráfico está buscando as informações da tabela, uma coisa atualiza a outra. E olha como que fica legal este design, esse layout que dá para a gente criar
utilizando simplesmente uma tabela dinâmica no Excel. Deixa eu limpar aqui para mostrar todos os valores, e é isso aí. Então a gente conseguiu, pessoal, ver os conceitos básicos de uma tabela dinâmica. Acabou por aqui? Ainda não. Eu vou mostrar para vocês alguns outros conceitos e coisas que dá para a gente fazer com tabela dinâmica. Deixa eu clicar novamente nessa tabela dinâmica aqui que eu tenho, porque a gente ainda não acabou de explorar tudo que ela tem. Até porque a gente só usou até o momento valores e linhas. E quanto a filtros e colunas, a gente ainda não viu. Mas basicamente, cada quadradinho que a gente tem aqui é uma forma de organização da tabela dinâmica. Se você utilizar colunas, ao invés da tabela dinâmica organizar as informações em linhas, ela vai organizar em colunas. E o filtro, pessoal, basicamente ele consegue filtrar uma informação, igual fizemos aqui, ó. Eu estou filtrando só boleto, só cartão, só Pix. Ou eu posso ver tudo. Dá para a gente fazer a mesma coisa utilizando o filtro. Bom, antes da gente partir para mais questões ali da configuração da tabela dinâmica em si, eu gostaria de mostrar para você o que significa esses botõezinhos de mais que tem na tabela dinâmica. Isso acontece quando você tem informações dentro dessa categoria. Fevereiro. Opa, por que tem um botãozinho de mais? Porque com certeza tem coisa dentro de fevereiro. Deixa eu clicar no botãozinho de mais. Olha o que acontece. Ele expande o fevereiro em dias. 1, 2, 3, 4. E além de eu ver apenas os valores de fevereiro, do mês inteiro, eu consigo também ver por dia, ó, o valor diário de fevereiro. E quando eu expando qualquer um dos meses, como você pode ver, o gráfico ali de baixo também está mexendo. Por quê? Porque ele expande também aquele mês, ó. Fevereiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Mas deixa eu voltar como estava, ó, botãozinho de menos, para voltar do jeito que estava antes. Agora, pessoal, eu vou inserir uma nova tabela dinâmica. Mas eu vou pegar essa daqui que eu fiz, em primeiro lugar, por quê? Porque ela é menorzinha, fica mais fácil da gente mexer com ela. Então, eu vou selecionar toda essa tabela dinâmica aqui que eu fiz, ó. Clico e arrasto, copio, já aprendemos, Ctrl C, e clico aqui do lado, ó, Ctrl V. Ah, professor, por que eu não posso colar aqui? Por que eu não posso colar aqui em cima da outra? Porque se você colar, dependendo do lugar que você colocar, coloquei em cima da outra tabela. Pois é. Mas você concorda que uma tabela dinâmica ela pode crescer, aumentar as informações. E se uma tabela acabar crescendo em cima da outra, ela vai sobrepor as informações e você vai perder a tabela dinâmica que você fez. Então a gente tem que colocar em locais certos e entender que uma tabela não pode comer a outra, não pode sobrepor a informação da outra. Então é por isso que eu gosto de organizar uma do lado da outra e não uma embaixo da outra. Porque geralmente a tabela dinâmica cresce em linhas. Ah, professor, mas eu não estou usando linhas. Eu vou usar colunas. Aí beleza. Então aí você tem que tomar o cuidado para não crescer muito para o lado, para não comer a tabela que está do lado e assim vai. Eu vou clicar agora nessa tabelinha dinâmica aqui que eu coloquei e eu vou remover esse valor aqui, tá? Eu vou clicar nele, remover. Pronto, vamos fazer alguma coisa diferente aqui. Eu vou agora, pessoal, ver... vamos pegar, exemplo, forma de pagamento. E vou pegar agora, eu poderia colocar dentro das linhas, forma de pagamento, e a gente iria ver as formas de pagamento que tem. Só que eu também poderia pegar a forma de pagamento e colocar dentro das colunas. E aí cada coluna seria uma forma de pagamento, a boleto, cartão Pix e assim vai. Mas, por enquanto, deixa eu pegar essa forma de pagamento e remover ela. Clico e removo. Eu vou utilizar, nesse caso, vamos ver a quantidade. Quantidade. Aqui, ó. Pego a quantidade, seguro e coloco dentro dos valores. Agora eu consigo ver a quantidade total que eu tenho naquela tabela inteira. 2.585. Mas eu gostaria de especificar essa quantidade por produto. Então eu vou pegar, pessoal, aqui o produto, que está aqui, ó, produto. Pego ele, seguro e solto nas linhas. Por quê? Porque agora cada linha vai ser um produto, ó. Caixa de som, câmera, carregador, fone de ouvido e assim vai. Deixa eu até pegar essa caixinha aqui, ó, colocar ela mais aqui para baixo. Pronto. Nessa tabelinha agora dinâmica que a gente fez, esse valor aqui que tá, ó, notebook, 190 quantidades. Me diz aí, essas 190 quantidades se refere a tudo, certo? Mas e se eu quisesse especificar por tipo de frete? Será que 190 se refere apenas ao frete expresso ou ao frete normal? As duas coisas, né? Porque está mostrando tudo. Então vamos usar o tipo de frete para filtrar aquela tabela dinâmica. Mas agora, ao invés de fazer esse filtro aqui, ó, que aprendemos, eu vou fazer o filtro aqui mesmo, da própria tabela. Eu não gosto muito, tá bom? Mas é preferência de cada um. Eu só estou mostrando para você as possibilidades. Eu vou pegar aqui o tipo de frete, pego ele, seguro e coloco dentro do filtro.
Por quê? O que aconteceu? Agora na tabela dinâmica, aqui no cabeçalho, tem uma linha nova, que é o filtro. E quando eu clico nesse quadradinho, eu consigo escolher. Quero ver só o expresso. Ok. Vai filtrar só o expresso. Quero ver só o normal. Vai filtrar só o normal. Quero ver tudo. Vai filtrar tudo. Mas, como eu falei, pessoal, eu não gosto muito de utilizar dessa forma. Então deixa eu remover, ó, tipo de frete, clico e removo. Pronto. Fica sem, eu acho melhor. Depois a gente pode usar uma segmentação dessa daqui. E sabe um outro exemplo que daria pra gente fazer? E o que acontece se eu utilizar linhas junto com colunas? Como é que fica isso, hein? Olha que legal. Se eu pegar o tipo de frete e colocar dentro das colunas, agora a gente tem, ó, colunas sendo o tipo de frete e linhas sendo os produtos. E o valor que preenche as coisas é a quantidade. Vamos ver como é que fica na prática, ó. O que eu tenho nas linhas? Os produtos. E o que eu tenho nas colunas? O tipo de frete, expresso, normal e o total geral. O total geral não fui eu que coloquei. É a própria tabela que coloca para mim de forma automática. E os valores, o que são os valores? É o que eu coloquei nos valores. Quantidade. Então pronto, a gente fez uma tabela dinâmica bem completona. Expresso, normal e o total geral. Sabe o que dá para fazer agora com essa tabela dinâmica? Criar um outro gráfico. Eu vou clicar nessa tabela aqui que eu tenho. E então vou clicar no inserir. E vou pegar aqui um gráfico de... Pode ser colunas de novo, tá, pessoal? Eu gosto bastante de coluna porque dá para encaixar em quase qualquer tipo de análise. Olha o que vai me mostrar. Azul me mostra o expresso e laranja me mostra o normal. Só que esse aqui é um gráfico que talvez eu precise aumentar bastante o tamanho dele para conseguir ver, porque os produtos, ó, não ficaram muito bem alinhados. Então, peraí. Eu vou clicar aqui numa célula e deixa eu jogar aqui essa barrinha um pouquinho para a direita. Pego aqui esse gráfico, ó, e coloco ele aqui embaixo, talvez, e aumento bastante o tamanho dele. Ó. Pronto. Já ficou um pouco melhor de ver. Ó. Outra coisa que dá para a gente fazer é uma tabela dinâmica organizar e colocar o maior valor em cima e o menor valor embaixo. Assim a gente deixa sempre organizado, de modo mais prático. Aqui nesse caso, dá para fazer isso e fica bem legal. Se eu clicar nesse primeiro filtro que eu tenho, eu posso organizar de A a Z, porque os produtos ficam em ordem alfabética, ou de Z a A. Só que organizar de Z a A, de A a Z em ordem alfabética não vai organizar as quantidades, do maior para o menor. Então, para isso, eu tenho que clicar no filtro, mais opções de classificação, e então, pessoal, eu vou usar o quê? Crescente, decrescente, você que escolhe. Crescente é do menor para o maior, e decrescente é do maior para o menor, enfim. Deixa eu pegar aqui, ó, crescente, e ao invés de usar o nome do produto, eu vou usar o que? A quantidade, o valor, o número, para poder fazer essa organização, ok? E pronto, ó. Agora a gente tem ó, o menor produto aqui em cima e vai crescendo até chegar aqui embaixo. E olha que legal o nosso gráfico. Ele também consegue mostrar a mesma coisa. Daria até para inverter, ó. Nesse gráfico, eu vou clicar e quero ver mais opções de classificação decrescente. Ok, fica o maior em cima e o menor embaixo. Olha só que legal. Além disso, pessoal, o que dá para a gente fazer nesse gráfico aqui? Eu vou clicar na minha tabela dinâmica que eu tenho. E eu não quero ficar vendo toda hora, expresso, normal. Não, eu quero ver ou um ou outro. Então eu venho aqui em cima, ó, em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, e por aqui eu posso também escolher o tipo de frete. Ok. Que aí vai criar para mim essa caixinha. Se eu clicar no expresso, ele mostra só o expresso. Normal, só o normal, e assim vai. Só que você concorda comigo que, como eu já tenho essa caixinha aqui de filtro, eu nem precisaria ter especificado em duas colunas. Por quê? Porque pela caixinha eu já consigo filtrar tudo. A menos que você queira sempre ver uma coisa do lado da outra. Quanto é expresso e quanto é normal, comparar. Mas deixa eu voltar aqui então ó, na configuração e o tipo de frete eu clico e removo. Por quê? Porque eu posso filtrar pela própria caixinha que eu tenho. Ó. Expresso, normal e assim vai. E o legal é que essa caixinha também filtra o gráfico ali embaixo. Ó. E veja que mesmo que a gente filtre essa caixinha, ele deixa sempre organizado do maior para o menor. Fone de ouvido, no expresso, é o maior produto. Mas no normal, o maior produto é o roteador, que ficou aqui em cima. Então, depois que você fez essa organização na tabela dinâmica, ela se mantém para você. Não precisa se preocupar. Bom, pessoal, agora que a gente viu bastante coisa da tabela dinâmica, só tem mais um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, mais dois. Quando eu inserir informações na minha tabela, a tabela dinâmica vai atualizar para mim. E outra coisa, aqui a gente está vendo só o total, soma, 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 soma. Mas e se eu quiser ver a média? Como é que eu faço para ver a média das coisas? Bom, é isso que a gente vai ver agora então. Deixa eu pegar essa tabela dinâmica que eu já fiz, copio,
E aqui do lado eu vou dar um Ctrl V para colar. Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou manter aqui o frete que eu tenho. Só que aí eu vou pegar o estado que eu tenho aqui, ó, estado. Pego ele, seguro e solto dentro das linhas. Assim eu vou conseguir ver, pessoal, cada estado, ó, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, e o valor de frete para cada um destes estados. Mas, e se eu quisesse, por exemplo, ao invés de ver o valor total que eu tenho aqui, ver a média dos valores, a média. Por quê? Porque no Amazonas eu tenho 3.500. Só que esse 3.500, ele se refere ao quê? Um frete de 3.500? Ou será que ele se refere a 10 fretes de R$350? Não sei, porque aqui está mostrando o valor total que eu tenho. Então eu posso fazer a média. Como que eu faço a média? A média, ela vai alterar o quê? Os valores. Então aqui na configuração da tabela, ao invés de eu mostrar uma soma, eu clico nesse valor, configuração, e aqui que eu escolho, ó, o que eu quero. Ah, eu quero uma média. Clico no OK. Pronto, ó, média dos valores, olha que legal. Então aqui eu consigo ver que o Amazonas, a média dos valores é R$100 do frete, R$100 em média. E o que tem a média no meio, Minas Gerais, 78. E a menor média é São Paulo, 72. E se eu quisesse agora, ao invés da média, ver o maior valor? Qual será que é o maior valor de frete que eu tenho? Como assim, professor, maior valor? Tá vendo que nessa tabelona que a gente tem vários valores de frete, ó. R$30, R$100, 60. Mas qual será que é o maior para cada estado? O maior que aconteceu, teve um frete que foi de R$300 para Minas Gerais. Como que eu faço para ver os maiores valores que apareceu para cada estado? Aqui embaixo na configuração, novamente eu clico, configuração do campo de valor, e ao invés de ver uma média, eu coloco o máximo, eu quero ver o maior valor. Poderia também ver o mínimo, que vai mostrar o menor de todos, mas eu quero o máximo. E OK. Pronto, olha que legal. Aqui então está mostrando os maiores valores de frete para cada estado ali que teve. Mas deixa eu voltar, pessoal, e mostrar, ó, ao invés do máximo, configuração, ver a média. OK. E outra coisa que eu vou fazer, vou clicar nesse filtro aqui de cima e vou organizar classificação utilizando crescente pela média do valor. OK. Assim a gente tem, ó, o menor valor aqui em cima e o maior aqui embaixo. Agora eu vou colocar um gráfico bem legal. Eu vou inserir um gráfico de barras, que é esse daqui, ó. Por quê? Porque ele consegue organizar para mim, ó, do maior para o menor. Fica algo bem legal. Posso até pegar esse gráfico e colocar ele aqui no cantinho. Dá para puxar ele aqui um pouco para baixo. E alguns ajustes, ó. Dá para eu clicar nessa legenda, dar um delete. Clico na linha do fundo, dar um delete. Clico nesses valores aqui de baixo, dar um delete. Para ficar bem mais limpo as informações. E dá para remover esses quadradinhos que aparecem aqui também, ó. Clicando em Análise de gráfico dinâmico, botão de campo, ocultar tudo. Além disso, pessoal, me fala aí só pelo gráfico quanto que Santa Catarina tem de valor. Não sei, não dá para saber, né? Porque não tem mais o valor. Eu removi. Então eu vou colocar o valor aqui, ó, na parte de fora da barra. Fica bem legal. Eu venho em Design, e então adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados, e então extremidade externa. Olha só o que a gente tem agora. Dá para ver os valores, a média dos valores, né, para cada estado. Também daria para mostrar o total se a gente quisesse, né? É só clicar nessa tabela aqui, ao invés da média, configuração, pegar aqui a soma para ver o total, ó. Mas enfim, eu acho que fica mais legal se a gente manter a média mesmo, para ter esse frete médio, ticket médio, e assim vai. E quando eu adicionar novas informações na minha base de dados, na minha tabela, como que eu faço a tabela dinâmica me mostrar estes novos valores? É isso que eu vou te mostrar agora. E para isso eu vou inclusive cadastrar um produto novo que nem existe, só para a gente ter certeza que funciona. Eu vou colocar aqui, ó, dia 1/1 de 2026, janeiro, Enter. O SKU, pessoal, vai inventar um aqui, SKU, underline, 1111, excelente, João, um produto aqui, digamos. Quantidade, eu vou colocar 99, o volume de caixas, 1, a data de despacho, deixa eu colocar aqui, ó, tudo dia 1/1 de 2026, aqui também. Tipo do frete, vou colocar expresso, estado, vou colocar Bahia, o F também, e o valor do frete eu vou colocar R$ 99,00, e a forma de pagamento eu vou colocar Pix. Pronto. Então tá vendo que eu inseri aqui uma nova informação. Como é que a gente vai saber se vai ou não funcionar e se vai ou não atualizar? Porque eu cadastrei aqui um produto novo, um produto que não existe, né, até então. Agora quando eu voltar aqui nas análises, na tabela dinâmica, dá para ver, pessoal, olha só os produtos, cadê aquele produto novo que eu cadastrei? Não aparece ainda. Então não atualizou. Então como é que eu faço para atualizar?
Independente se você tem uma tabela dinâmica ou se você tem 50 tabelas dinâmicas, você vai fazer isso uma vez só, a cada atualização que você quiser. Mas não precisa ficar atualizando toda hora também, só quando você for usar a tabela dinâmica. Você vai vir aqui em cima, ó, dados, e então atualizar tudo. Pronto, resolveu, ó. Cliquei. Olha só, vamos ver. Ih, pessoal, peraí, parece que não atualizou aqui. Vamos ver, vamos mudar aqui o tipo de frete. Ah, bom, estava dentro do Expresso, ó. Olha só, já está aparecendo aqui para mim. Então veja só que funciona. Sempre que você adicionar novas informações lá na sua tabela, na sua base de dados, para atualizar todas as tabelas dinâmicas, é só você clicar aqui, ó, dados, atualizar tudo, tá bom? Porque sim, todas as tabelas dinâmicas que você tem neste arquivo inteiro de Excel vai ser atualizado. E se você remover, vamos lá, ó, vou clicar, botão direito, remover essa linha aqui, excluir. Foi uma atualização também, você concorda? Adicionei coisas, removi, troquei os nomes, tudo isso é atualização. Será que vai funcionar? Aqui na tabela dinâmica, olha, ainda está aparecendo o nome que eu já removi. Então, se eu clicar em dados, atualizar tudo, pronto, não aparece mais porque foi atualizado. Se você tiver uma versão bem recente do Excel, pode ser que, quando você clicar numa tabela dinâmica, ela já fique, ó, aqui dentro de análise de tabela dinâmica, com essa opção ativada, atualização automática. Se o seu Excel tiver isso, beleza, muito bom, porque você não vai precisar ficar atualizando com um botãozinho. Aqui já atualiza automaticamente para você. Mas se não tiver, é só você fazer da maneira que eu mostrei. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer tabela dinâmica no Excel, gráfico dinâmico, segmentação de dados e ainda como atualizar quando você tiver qualquer nova atualização no seu banco de dados, na sua planilha. Obrigado, pessoal, e todo dia tem vídeo novo. Então, se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, porque eu te espero amanhã. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.